A paz do Senhor Jesus, querido. Seja bem-vindo. Você está aqui em Verdades em Goles. Eu quero compartilhar com você mais um pouquinho dessa maravilhosa palavra de Deus. Hoje, o que nós vamos compartilhar está em Efésios, capítulo 2. Vamos ler alguns versos do 1 ao 6. Você pode me acompanhar aí na sua Bíblia. Deus, antes da fundação do mundo, escolheu a mim e a você para nós participarmos ativamente da transformação da qual a sua palavra, que é o seu Filho Jesus, propôs ou já se dispôs a fazer na minha e na sua vida? Sabia que você é essa pessoa tão especial assim, do qual o Senhor deseja sempre transformar a sua vida, vivificar a sua vida por meio de Cristo, que é a sua palavra? Por isso é tão importante, eu e você, todos os dias o Senhor trabalha no meu e no seu caráter para nos moldar para mais parecidos com aquilo que o Deus Criador nos fez, tirando de nós aquilo que não serve e vai acrescentando daquilo que é importante para nós parecermos mais com Jesus. Abra comigo a sua Bíblia em Efésios capítulo 2 e nós vamos ler alguns versos. Diz assim: e vos vivificou, estando ainda vocês mortos, em transgressões e pecados, nos quais no passado vocês caminhavam conforme o curso desse mundo, conforme o príncipe das trevas, das potestades do ar, do Espírito, e agora opera nos filhos da desobediência. Então, alcançou a minha e a sua vida para nos tirar são daqueles que iriam receber a punição, o juízo de Deus, a ira de Deus. Ele diz aqui, conforme operava neles ou em nós antes de Cristo o espírito da desobediência, entre os quais também todos nós vivíamos. E em tempos passados, nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e da mente. E éramos, por natureza, filhos da ira, como os outros também. Mas Deus, que é rico em misericórdia pelo seu grande amor, transmitido a mim e a você por meio de Cristo, com que nos amou, e a palavra diz que ele nos amou primeiro, depois nós conhecemos o amor dele, mas primeiro ele nos amou. E sabe quando, querido, que ele amou a mim e a você? Quando eu e você, nós estávamos praticando o pecado. Nós estávamos ali, dentro desse contexto que ele diz que nós éramos filhos da ira, fazendo tudo aquilo que Deus não queria que nós fizéssemos. Ele nos amou nesse estado. Mas Deus, que é rico em misericórdia, pelo seu grande amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossos pecados, nos vivificou juntamente com Cristo e nos assentou juntamente com ele e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Todo mundo tem conhecimento que é os 10 mandamentos, Os 4 primeiros princípios ali, Deus falando, no caso, com a nossa vida e Deus, como que deve ser o meu relacionamento com Deus, o seu relacionamento com Deus, ali nos 4 primeiros pontos ali, ele está tratando isso. Como que deve ser o meu relacionamento com Deus, o seu relacionamento com Deus. E depois os 6 seguintes, ele está tratando do meu relacionamento com o meu próximo, como que deve ser. Todo o povo de Deus era ensinado esses 10 mandamentos. Aí Jesus vem e ele nos explica na prática como que tem que ser. Ele vem e lida comigo e com você. Ele olha nos nossos olhos, ele nos vê quando nós estávamos na prática do pecado, quando nós estávamos abandonando tudo aquilo que agrada o Senhor, descumprindo todos os princípios. Ele, então, lida comigo e com você agora, no nosso espírito, não mais só na lei, mas na alma e no espírito. E por isso que é tão transformador, por isso que ele fala que ele veio para vivificar o espírito do homem. Então todo aquele que recebe a Cristo na sua vida, ele recebe essa vida de Deus nele. E aí essa transformação tem um início. Não quer dizer que eu e você estamos prontos, no exato momento em que eu e você recebemos a Cristo na nossa vida, esse processo da início, essa limpeza, essa purificação e esse vivificar do nosso espírito, ele tem um início. O início depois ele é progressivo, ele tende a aumentar, quer dizer que a nossa aproximação de Deus e o nosso conhecimento daquilo que agrada a Deus tem que ser mais ativo na minha e na sua vida. Com essa aproximação nossa com o Evangelho, queridos, que é a palavra de Deus, que é o próprio Cristo, ele vai nos lavando, ele vai nos lapidando, ele vai nos purificando, vai vivificando o nosso espírito. A receber a ira de Deus, ele nos tirou daquela condição de recebedores da ira, por merecimento, porque estávamos na prática do pecado.
Então, Jesus vem com o seu amor, a sua misericórdia, e ele nos arranca, né, de debaixo da ira, ele nos livra disso, queridos, sem que nós merecêssemos. Por quê? Porque a nossa prática era errada. Então, ele vem e ele livra o pecador. Vivificar, queridos, né, e nos assentar em regiões celestiais, é porque quando você entende o que Cristo fez por você, fala que servir a Cristo não é estar em uma determinada religião, né? Mas é você adotar um estilo de vida mais consciente, está consciente das suas ações, você está consciente de que essas ações desagradam ou agradam o Senhor. Isso, você se torna um ser mais consciente, consciente consigo mesmo, com o seu corpo, que é o templo, né, e morada do Espírito Santo, e com o seu próximo. Né? Quando você está mais consciente também das atitudes daquele que está do seu lado, você tem condições, né, de alertá-lo também. Aí imagina toda uma nação inconsciente do pecado, prática do pecado, mas inconsciente, achando que está tudo normal, vivendo a sua vida rotineira, né, ordinariamente, acordando, trabalhando, fazendo tudo que tem que fazer, mas sem a consciência desse Deus, sem a consciência de que há atitudes, há práticas que desagradam a Deus e nos coloca ali como para que recebêssemos a ira, o juízo, o castigo de Deus. Então, quando nós recebemos a Cristo e o Evangelho do Senhor Jesus nos torna conhecido por nós, essa consciência, esse discernimento espiritual, ele desperta em nós. Então, é isso que Cristo veio fazer. Ele veio trazer esse despertar, queridos, né? No meu e no seu interior, para que nós tivéssemos essa consciência ativa de que existe um Deus e que para agradar esse Deus criador, que fez a mim e a você, há práticas que nós não devemos praticar, né? Há condutas que nós não devemos ter e há caminhos que nós não devemos caminhar. Tudo isso, queridos, né, é algo tão profundo, né, tão além do ordinário, né, que essa transformação, que esse vivificar do Espírito que acontece na vida do cristão, né, ele não é natural, ele é sim sobrenatural, porque para você crer, né, nesse Deus invisível, porém real, você precisa ativar a sua fé nele, você precisa ser despertado na sua fé. Não existe nada mais poderoso para despertar a minha e a sua fé do que a dor e o amor, né? Então, Deus pega um instrumento que é a dor, aplica na minha e na sua vida, né? Aí nós despertamos para então entender o amor de Deus, né, que nos escolheu antes da fundação do mundo, e ele está usando como ferramenta a dor para nos aproximar do conhecimento de quem ele é, né? E então apresentar para nós o amor. Olha, vocês estão aqui vivenciando a dor porque vocês estavam trilhando um caminho do qual eu não estou. E aonde eu não estou, o que tem é dor, o que tem é sofrimento, o que tem é a ira, né? Mas se vocês entenderem que essa dor é somente para aproximar vocês de mim, deixar eu trabalhar em vocês e vivificar esse espírito que está morto em vocês por causa do pecado, da prática do pecado, caminhos do qual eu não estou, né? Eu vou transformar essa dor, né, no mais poderoso, né, instrumento de vivificar o seu interior. Disso, né, que ele não merece mais essa graça está disponível por meio de Jesus e ele, né, se deixa ser tratado, se deixa ser limpo, se deixa ser curado, se deixa ser sarado, se deixa ser restaurado, se deixa ser organizado por Deus de dentro para fora, né? O pânico vai embora, a depressão vai embora, a tristeza vai embora, a falta vai embora, né? E o que vem é a serenidade, é a paz, né? É a alegria, o gozo, é uma disposição ou um sentido para a vida, porque todos nascem, crescem, morrem e muitos não entendem o porquê que vieram para essa vida. Qual que é o propósito, né? Sabe, queridos, Deus criou o ser humano para espelhar a Deus, né? Se o nosso Deus é espírito, para ele expressar as suas obras aqui na Terra, no plano físico, ele precisa de mim e de você, né? De forma física, fazendo as obras, realizando, sabe? Né? Amando, curando, restaurando, perdoando, né? Falando da salvação, das boas novas. Então, Deus conta com o ser humano que ele colocou na face da terra. Então, ele conta comigo e com você. Quando nós não temos esse despertar na nossa vida, dessa parte espiritual, esse discernimento não acontece, né? O despertar do ser humano não acontece para com as coisas de Deus, né? Ele vai passar por essa vida e ele não vai saber, né? Nem vai gozar da alegria, da paz, da serenidade, né? Do cuidado de um Deus tão grandioso que o fez, né? Para ele desfrutar de tudo isso.
Então, quando nós não temos esse despertar da nossa consciência de que há um Deus que nos ama, desde a fundação do mundo deseja nos livrar da ira, nós passamos por essa vida, né, só vivendo o ordinário, que para muitos é maravilhoso, só que Deus tem um sobrenatural, um extraordinário para mim e para você viver. E quando você não desperta o seu discernimento espiritual, né, a sua alma, o seu espírito não é vivificado pelo poder da palavra, se você não comer dessa palavra para ela vivificar o seu interior, você vai passar por essa vida maravilhosa, por algo extraordinário, sobrenatural que Deus fez para mim e para você, para cada um de nós vivermos, como algo simples e muitas vezes até sem sentido, e pior ainda, às vezes debaixo de depressão, né, debaixo de tristeza, debaixo de angústia, né, debaixo de perguntas sem respostas, né, debaixo de compulsões, N compulsões aí que o ser humano, né, passa, né, até coisas absurdas, né? Então, tudo isso por falta dele entender que ele foi um ser criado para viver não de forma somente ordinária, não só acordar, trabalhar, dormir, comer, viver e morrer. Não, Deus o fez para coisas muito maiores. Deus o criou para coisas extraordinárias e sobrenaturais, querido, né? Para de verdade expressar a glória de Deus aqui na terra, né? E por meio da nossa vida. Então, Jesus, ele é esse vivificador. Ele é que coloca a gente nesse lugar de nos assentar nas regiões celestiais. E nos vivificou quando nós estávamos mortos em nossos pecados. Ah, Rosane, mas eu estou viva. Eu estou viva, eu não estou morto. Como assim? Não, queridos, quando nós não estamos fazendo a vontade de Deus, né? E o pecado está ativo na nossa vida por meio das atitudes que a gente está morto para esse discernimento espiritual. Então, Deus quer falar. Ele está sempre falando. Ele está sempre alertando, ele está sempre amando, ele está sempre convidando, mas quando a pessoa não tem esse despertar, não deixa a palavra entrar para fazer esse despertamento espiritual, para trazer esse discernimento espiritual e nos elevar, né, para essas regiões, né, que esse elevar, né, esse nos assentar, queridos, é um elevar da mente, é um elevar da alma, é um elevar do espírito. E esse abertura do espírito para nós recebermos e compreendermos o mundo espiritual e compreendermos o poder, né, vivificador da palavra de Deus. Então, se você não se abre para o evangelho, esse discernimento não acontece, não chega. Há pessoas que vão viver uma vida toda e nunca vai entender a palavra de Deus, nunca vai entender a profundidade do amor de Deus e nunca vai se permitir ser curado, ser sarado, e nem de ter os seus olhos espirituais abertos. E aí esse lugar que está reservado para mim e para você, para nós nos assentarmos com Cristo, ainda em vida, né? Isso que é maravilhoso, né? Então, nós estávamos aqui sem o conhecimento de Deus, estávamos totalmente terrenos, totalmente carnais. E aí a palavra nos mostra Jesus. E aí nós aceitamos, né, o seu sacrifício. Os nossos olhos espirituais, o nosso discernimento espiritual se abre. Automaticamente nós estamos agora espiritualmente elevados, colocados ali, assentados juntamente com Cristo. Queridos, que coisa linda, né? Então, enquanto vivermos aqui em vida, mas com essa visão, com esse discernimento, com essa elevação de espírito, você dispensa as coisas carnais, né? Você já não está mais conectado com as coisas da terra, agora você está conectado com as coisas do alto. E aí o Senhor, né, o nosso Deus, que é Espírito, fala comigo e com você, por meio dessa abertura que nós demos, por meio dessa elevação do nosso espírito. Dispensamos as coisas aqui, as compulsões da terra, né? Tudo aquilo que nos aprisiona na terra e nos elevamos. Então, queridos, em vida o Senhor faz isso com os filhos, né? Que coisa linda, queridos, né? Então, Efésios 2, do 1 ao 6, ele fala isso, que o Senhor nos ressuscitou em Cristo e nos fez assentar em lugares celestiais com Jesus, né? Então, ressuscitar a gente espiritualmente. Entende? Então você não morre para depois ser levado nas regiões celestiais, não, queridos. Em vida, quando você recebe o Senhor Jesus, a sua mente se abre, o seu espírito é vivificado, né? Os seus olhos espirituais são abertos, você começa a enxergar o Deus Criador que te fez, você começa a olhar para a sua vida ordinária como algo extraordinário, sobrenatural. E você entende que Deus pode todas as coisas fazer aqui na sua vida. Em vida você pode gozar de uma paz que você sempre almejou, né? De uma serenidade que você sempre almejou, né? E de uma abundância de alegria que você sempre desejou. Isso porque nós nos deixamos ser envolvidos nessa natureza divina, sabe, queridos? Então, natureza caída, né? A natureza de Adão caída, adâmica, né?
Mas quando você recebe a palavra de Deus, quando você recebe a Cristo na sua vida, Deus transforma essa natureza caída numa natureza divina, queridos, né? E progressivamente você vai conhecendo mais das coisas de Deus. Você também deseja isso? Você quer provar dessa serenidade? Você quer provar dessa paz do seu espírito? Você quer provar de se desvencilhar de todas as compulsões desse mundo, né? Se você deseja isso, queridos, então eu te convido, aceite o Senhor Jesus como seu único e suficiente Senhor. E a sua mente será elevada, os seus olhos espirituais serão abertos e a paz que você tanto busca, que você não vai achar em lugar nenhum, né? Somente em Jesus, né? Vai tomar conta da sua vida e você vai ser colocado, assentado nas regiões celestiais com Cristo Jesus. E Ele próprio vai te ensinar das coisas do céu, aquilo que é ordinário em algo extraordinário e sobrenatural. Ele quer fazer isso com você, para você e por você. Que é lindo do Senhor, amém? Deus te abençoe. Verdades em Goles vai ficando por aqui.